Bom, boa tarde, pessoal. Como vocês já viram pelo título, né, do curso, a gente vai abordar aqui a programação de sistemas embarcados, e é importante dar ênfase para essa parte da programação, né, porque, enfim, como estamos no mini curso online, a gente não vai ter essa capacidade de trabalhar com a mão na massa em microcontroladores, por exemplo, mas o objetivo aqui é basicamente apresentar ferramentas úteis para trabalhar com embarcados, né, seja de compilação, de depurar código, enfim. Vou apresentar aqui os tópicos para vocês também. Bom, primeiro uma introdução sobre mim, né? Eu me chamo Domini Bezerra Picanso, o Pedro já apresentou aí. Eu estou no terceiro semestre do bacharelado de Engenharia da Computação. Eu sou membro do LACE já desde de março desse ano, né? Poucos meses. E atualmente estou trabalhando com FPGA, rede de computadores e telecomunicação, né? Aqui eu botei uma foto minha bem antiga, que, enfim, não sou muito de tirar foto, mas é isso. E aqui algumas informações, parte delas o Pedro já explicou. Nossas aulas vão iniciar às 13h30 da tarde, né? Em todas as sextas-feiras, nas próximas 4 sextas-feiras, né? Questões adicionais que não forem respondidas durante o final de cada aula podem ser enviadas para mim também. E o material do curso eu vou estar colocando na pasta do Nextcloud, né? Que inclui os slides, as notas de aulas e tutoriais, né? Para essa primeira aula, eu acabei não colocando ainda o slide atualizado. Tem lá uma versão antiga, mas, enfim, vai ser atualizado depois. Notas de aula também vou estar querendo colocar antes de cada aula para poder acompanhar. E tutoriais é basicamente de instalação, enfim. Vou passar um pouquinho agora sobre o tópico, rapidamente, de cada aula. Essa primeira aula basicamente irá entender conceitos gerais envolvendo sistemas embarcados, né? Importância e aplicação. Vou ser bem breve nessa parte introdutória. Aqui a gente vai ver também como fazer a instalação de algumas ferramentas básicas de programação, né, para embarcados. E o grande destaque da aula vai ser o GCC, né, que é o compilador que a gente vai estar usando durante o mini curso. E essa aula, a primeira aula especificamente, vai ser basicamente entender como usar o GCC, aprender a compilar um código básico, como utilizar as flags mais importantes, enfim. Essa primeira aula é basicamente para isso, que é um pré-requisito para entender as aulas seguintes, né? A gente vai tentar entender também o processo de compilação, usando nesse compilador especificamente, né? O que seria o arquivo fonte, o objeto do GCC. E, ao final, a gente vê também algumas opções de otimização, né? Que o GCC também possui algumas configurações de basicamente flags, né, que você pode utilizar quando você está usando o comando, que é para poder ativar algumas configurações de otimização do código, né? Vai permitir que seu programa compile de forma diferente, que ele consiga executar mais rápido, enfim, a gente vai ver isso depois. Para a segunda aula, o foco vai ser o GDB, que é uma ferramenta de depuração de código, né? Mais conhecida para ser utilizada junto com o GCC, especificamente. E, enfim, a gente vai aprender a fazer paradas no código para poder analisar etapas específicas, fazer depuração utilizando display de variáveis, chamar funções durante a execução do código, adicionar breakpoint, seria já o tópico da segunda aula. Para a terceira aula, a gente vai ver alguns utilitários que tem disponível da biblioteca Binutils, né? E os principais aqui vão ser o LD-Linker e o gprof. Esse LD-Linker é basicamente o linker do GNU, né? Que é para combinar múltiplos arquivos objeto que o GCC gera em um arquivo só executável. E o gprof a gente vai estar usando basicamente para poder fazer análise de performance, né? Esse é o conteúdo da terceira aula. E por fim, na última aula, a gente vai trabalhar basicamente com compilação cruzada, né? Que é um conceito que vai ser explicado melhor depois, mas é basicamente compilar em um tipo de processador um código que vai ser utilizado em outro tipo. E o nosso foco vai ser fazer isso utilizando a plataforma ARM, né? Isso vai ser o tópico da última aula. Então, vamos começar pela introdução de sistemas embarcados, né? O que seria um sistema embarcado? Bom, para a definição que eu coloquei aqui, é basicamente uma combinação de hardware e software que foi concebido para uma tarefa específica, né? Mas o que isso diferencia, de fato, outros sistemas computacionais, né? É basicamente essa parte final da definição, tarefas específicas. Aqui no final, eu destaco que em sistemas embarcados, normalmente eles precisam ser projetados para atender requisitos bem específicos, né, como baixo uso energético, limite de memória, etc.
E esse é o diferencial de sistemas embarcados, né? Sistemas computacionais modernos, eles não pensam muito nisso porque eles basicamente são multitarefa, querem atender diferentes tipos de requisições do usuário, então não é uma preocupação real de sistemas comuns, né? Bom, ele também pode ser um componente menor dentro de um sistema maior. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um grande sistema computacional global e eu projeto algum sistema embarcado, algum circuito, usando um microcontrolador, por exemplo, para executar uma tarefa específica dentro dessa macroestrutura, né? E eles podem ser programados para fazer uma tarefa específica, que também diferencia de processadores modernos, né? Bom, por que eles são utilizados? Aqui eu destaquei 4 pontos principais, que é o baixo custo, baixo consumo de energia e baixa disponibilidade de memória. Basicamente, em cenários mais críticos, eu não quero desenvolver um sistema que, enfim, tenha capacidade muito além do que eu preciso. E por causa disso, eu posso utilizar embarcados para esse tipo de situação, né? No qual eu posso botar uma memória que é só o suficiente para eu executar uma tarefa. Eu consigo remover componentes do meu sistema que não são tão relevantes, reduzindo o custo. E às vezes um sistema embarcado que está dependendo de uma bateria, enfim, tem essas limitações de espaço também, né? Então são coisas a ser levadas em consideração. E além disso, eu coloquei até a imagenzinha do relógio para representar isso, tem sistemas que eles precisam atender requisitos bem específicos de tempo, né? Em casos mais críticos, como, enfim, gerenciamento de voos no aeroporto. Essas situações que exigem que eu tenha uma noção bem específica do tempo, né? E, enfim, outras tarefas no sistema que não são relacionadas a isso poderiam acabar afetando meu desempenho. E aqui eu coloquei alguns cenários que existem aplicações de sistemas embarcados, né? Que é telecomunicações, dispositivos móveis na indústria, internet das coisas, veículos, eletrônicos da área da medicina, né? Enfim, são áreas que são incontáveis que podem ser utilizadas nos sistemas embarcados. Aqui eu coloquei algumas ferramentas que são importantes na hora de trabalhar com sistemas embarcados, tanto na parte de hardware quanto de software, né? E eu dei um destaque maior para essas 3 primeiras aqui, que são editor de texto, que é uma coisa que a gente vai estar usando durante o mini curso, mas, enfim, não vou estar ensinando em si como utilizar. Compilador e o depurador. Aqui na esquerda tem esses componentes que provavelmente, se você for trabalhar com embarcados, você vai utilizar, que é microcontrolador, memória, enfim. São coisas que precisa estar presente no sistema. Mas o que a gente vai estar aprendendo de fato aqui, lembrando que o curso é programação de embarcados, são componentes de software. E vamos passar por cada um desses aqui. Bom, a grande estrela dessa primeira aula seria o GCC, né, que é o compilador do projeto GNU. É basicamente um compilador, né, que você vai utilizar para diferentes linguagens, C, C++, enfim, várias estão listadas aqui. E você vai passar seu código-fonte por ele para depois gerar um executável. A gente vai entender como isso funciona também. Existem outras opções, mas a gente escolheu o GCC por, enfim, ele ser bem compatível com outras ferramentas, como é o caso do GDB, que é o nosso depurador. Então, é a ferramenta mais popular nesse sentido de compilar código C, e foi escolhida para esse mini curso aqui. Bom, sobre o processo de instalação, né, a gente sabe que existem 2 cenários mais comuns, que é o de instalação em sistemas Linux, em geral, e sistemas do tipo do Windows, né? A instalação no Linux é consideravelmente mais fácil, pelo menos nos testes que eu fiz, que consiste basicamente em rodar esse comando aqui. Você vai instalar alguns pacotes que vão, enfim, além do GCC, vão vir várias bibliotecas diferentes de outras linguagens, e é tão simples quanto isso, né? Para o Windows, no caso, já é um processo mais trabalhosozinho. Eu cheguei até a elaborar um tutorial para quando, enfim, vocês forem tentar também. E está tudo disponível lá no nosso Nextcloud, né? Existem lá 2 arquivos diferentes, tanto para instalação no Ubuntu quanto no Windows. Eu posso fazer uma demonstraçãozinha aqui rapidamente, só para mostrar para vocês como é que funcionaria. Deixa eu botar minha tela inteira aqui. Beleza. Aqui eu estou rodando o Ubuntu dentro do Windows, né, usando o WSL. Aí aqui eu estou numa pasta chamada Embedded Sysprog,
E basicamente, se a gente for olhar lá no slide, o comando é só esse aqui, sudo apt install build essential. No meu caso, né, esse aqui já está instalado, então não vai instalar de novo. Só. Enfim, como já está instalado, não vai acontecer de novo aquele processo de passar pelas bibliotecas todas. Mas uma parte importante para confirmar que a gente realmente instalou é rodar esse comando aqui. Só para verificação. Domini, Opa, pode falar. eu acho que a tua tela ficou congelada, cara. Tu Congelou? tem como tu tentar sair e voltar a Deixa eu ver aqui. apresentação? Engraçado, Pedro. Eu tava vendo ele digitar GCC, depois GCC version, né? Pra mim não tava congelado. Agora está congelado aí? Pra mim tá Tem bom. alguns, no chat aqui, por exemplo, o Flávio falou que apareceu congelado, né? Para mim também apareceu. Estranho. Vocês estão na mesma rede, no LAS? Sim. Acho que Então, parece ser local vocês aí, aí. Pedro. Eu acho que é o LAS aí que tá. Eu tô Ok. fora e eu tô vendo direitinho. Domini, também tem aquele WSL, não é isso? O Windows Subversion para rodar Linux no Windows, não? Isso. É isso que eu estou usando agora, para poder rodar o terminal aqui. Ah, tá. Não, só porque depois no slide, né, além do min GW, talvez tu mencionasse, seria uma boa. Ah, sim. Tranquilo. Bom, o pessoal falou que está normal aqui, eu vou prosseguir, então. Manda ver. Beleza. Tá, aqui eu rodei o comando gcc version, que é basicamente para confirmar que eu de fato instalei o gcc. E, enfim, a parte de instalação é simples assim, é só isso, basicamente. Voltando aqui. A parte de instalação no Windows eu não vou mostrar aqui porque vai tomar um pouquinho de tempo, mas ela é feita usando essa ferramenta aqui, que é o MinGW, que é basicamente vai emular um terminal do Linux dentro do Windows. Enfim, usa a mesma coisa, o problema mesmo é a instalação. Mas tem tutorial tudinho lá no Nextcloud, então não é um problema grande assim. Bom, aqui está o uso básico do GCC, né? E aqui eu desmembrei essa linha de comando em algumas partes. Aqui eu estou rodando gcc main.c -o app. O que é cada parte aqui? Basicamente, o primeiro eu estou indicando qual é o programa que eu estou usando, que é o GCC, né, o compilador. Em seguida, vai vir o código-fonte em C que eu estou utilizando. Essa opção "-o" me permite escolher qual que vai ser a saída da execução do meu compilador, né? E aqui eu estou indicando que vai ser app. E é tão simples quanto isso. Com esse comando, eu já consigo rodar a minha aplicação main.c. E eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui agora. Tá, eu estou com esse arquivo example.c aqui. E eu vou rodar aquele comando lá, gcc -o. Pronto. Já rodou o comando do compilador e, enfim, já gerou o executável, né? E como eu indiquei no final aqui, pela flag O, esse executável está com o nome de example. E se a gente verificar, ele aparece aqui no meu diretório. E para rodar, basicamente é só dar ponto barra e o nome do executável, né? Ah, antes disso, deixa eu mostrar o executável. Executável não, o código-fonte. É um arquivo bem simplesinho que eu só fiz para testar mesmo, é um Hello World, né? Vocês devem estar familiarizados com esse programa. Aí a gente roda basicamente dando ponto barra e o nome do executável que a gente gerou, né? E funciona normal. Bom, aqui eu coloquei algumas etapas, né, de compilação do GCC, que algumas fontes que eu encontrei fizeram essa distinção de etapas. Então, são 4 etapas principais, que é o pré-processamento, a compilação, etapa de assembly, né, que é a montagem, e linking, que é linkagem dos arquivos, né? O que seria cada um? Esse pré-processamento, ele vai basicamente pegar uma das etapas, né? Seria pegar aquelas bibliotecas que a gente declara no começo do nosso programa, bibliotecas de funções de entrada e saída, matemática, enfim, aquelas variáveis que a gente declara, variáveis não, aquelas bibliotecas que a gente declara no começo do programa, vai fazer a verificação delas para poder ser utilizado no nosso programa principal.
E também tem a questão de compilação condicional, né? Que é basicamente eu consigo dizer no programa se certa biblioteca vai ser compilada ou não, dependendo de certas variáveis. Isso é um tópico mais avançado, mas também acontece no pré-processamento. A compilação em si, ela vai pegar esse código pré-processado que foi gerado na etapa anterior e vai transformar em assembly, né, que é a linguagem de montagem. Além disso, nessa etapa também ocorre algumas das funções básicas do GCC, que é de verificação da sintaxe, né, ele vai verificar se eu estou seguindo as regras da linguagem, se eu estou, enfim, colocando ponto e vírgula onde eu preciso, se eu estou abrindo e fechando os parênteses corretamente, enfim. E também tem uma análise semântica, né, que não são dessas regras de linguagem em si, né? São mais do uso das minhas variáveis, essa manipulação menos explícita do programa também acontece na etapa de compilação. Na parte de assembly ou montagem, eu vou pegar esse código assembly gerado na parte de compilação e vou transformar em código de máquina, né? Que é o que de fato vai estar rodando no meu computador. Ou no meu embarcado, no caso. E a saída dessa etapa vai ser basicamente um arquivo pontual, um arquivo objeto executável pontual. E a etapa final de link, né, é basicamente combinar esses vários arquivos objetos, que eu posso gerar vários objetos com compilações diferentes, e juntar eles num único executável que vai ser o meu programa, que de fato vai estar rodando no meu embarcado, enfim, no meu computador. Aqui eu coloquei algumas opções que existem para o GCC. A primeira delas é o "-l", né, que é basicamente para linkar com bibliotecas compartilhadas. Tem uma específica que eu foquei aqui, que é a "-lm". Esse comando, essa flag, na verdade, ela vai ser para você fazer o link com a biblioteca de matemática, especificamente. Se você utilizar alguma função de, por exemplo, raiz quadrada, potência no seu código, que use essa biblioteca, que é o math.h, né? Você precisa fazer essa etapa intermediária na compilação, que é fazer o link da biblioteca específica. A gente vai olhar um pouquinho depois essa parte. Aí, a flag "-c", ela vai fazer a compilação do meu programa, mas vai pular o estágio de link, né? Que é essa etapa final que a gente apresentou aqui. A gente vai testar também. A flag "-v", ela vai me passar uma saída da minha compilação verbosa, né? Que é basicamente vai apresentar dados mais específicos assim, da compilação, tipo, tempo de compilação, enfim. Vai trazer informações a mais. Essas duas últimas não, aqui, o E e o S, maiúsculo, estão relacionadas, né, com essas etapas anteriores. O E, ele vai me dar como saída da compilação apenas o código pré-processado. Voltando aqui, essa etapa inicial da compilação vai me gerar um código pré-processado, e se eu quiser focar somente nessa parte do código, e não querer obter, por exemplo, um executável final, eu posso dar essa flag aqui. O S maiúsculo é o equivalente mais para a etapa de assembly. Eu vou compilar meu código, vou usar o S como opção, e eu vou conseguir o código de máquina dessa compilação sem chegar à etapa final do executável. Né? Então, seriam meio que equivalentes a gerar só parte do código nessas etapas aqui da compilação. Aqui está a forma de usar os dois. A gente vai testar também. Essa última é muito importante para uma aula futura, que seria já a segunda aula, que é o "-g". Basicamente, por padrão, o GCC ele não gera informações de depuração na compilação, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o que a gente vai fazer na próxima aula, que é de rodar funções durante a execução, visualizar variáveis durante a execução com o GDB, eu não consigo fazer isso se eu não tiver usado essa função, essa flag antes. Então, se eu quiser depurar meu código com algum outro depurador, eu preciso gerar essa informação de debug durante a compilação do programa. E para isso que serve a flag "-g". Deixa eu ver se eu estou na transmissão de tela inteira. Tá.
eu vou passar pelo terminal novamente agora para a gente testar essas flags. Então, aqui eu tenho essa pasta flags. E dentro dela eu tenho um arquivo que é basicamente para testar a biblioteca de matemática, né? Que é esse math.sample. Math.sample.c, quer dizer. Eu vou estar abrindo ele aqui. É um arquivo bem simples também, como aquele outro. Eu declaro uma variável, calculo a raiz dela usando essa função aqui, sqrt, que está definida dentro da biblioteca math, e print. Simples assim. Se eu tentar fazer essa compilação, como eu fiz anteriormente, aparece esse erro aqui, que há uma referência não definida para a função sqrt. E nessa hora eu tenho que lembrar que a função ela é definida na biblioteca de matemática. Então, para isso, eu tenho que fazer o link com a mesma, né? E voltando lá no slide, a gente consegue ver que é só fazer o LM, que é a flag que vai fazer isso para a gente. Então, é tão simples quanto adicionar LM no comando. Opa. E agora não teve nenhum tipo de erro, né? A gente pode ver agora que vai estar ali o executável A destacado em verde. E a gente consegue rodar ele com ./A. E agora calculou corretamente a raiz quadrada do número 64, que foi o que a gente indicou no arquivo. Então, enfim, fica claro que é importante quando você for utilizar alguma biblioteca compartilhada específica, é importante fazer referência a ela também na compilação. Outro caso que é bem comum de utilizar esse link de biblioteca compartilhada é quando for utilizar threads também. Se for usar alguma biblioteca de threads no C, você pode também usar essa flag "-l" para poder indicar isso na linha de comando e compilar com esse compartilhamento de biblioteca. Indo para a próxima aqui, a gente vai fazer a compilação do nosso programa sem o link. Para entender melhor o que vai ser esse link, qual a importância de compilar sem fazer a linkagem no final, já seria um assunto da terceira aula, que a gente vai ver como funciona de fato o LD, que é o linker do GNU. Mas a gente já pode ver agora como que a gente pode fazer para compilar e não linkar o nosso programa, para que a gente possa fazer isso posteriormente na hora de gerar um executável maior, né, que possui mais de um programa. Então, para efeitos práticos aqui, usar essa flag não vai ter muito efeito, porque, enfim, vai executar normal quando a gente for fazer a linkagem. Mas, para fazer a demonstração, a gente roda aqui o GCC, e só voltar uma parte aqui. Temos nosso programa example.c, vou rodar ele novamente. E vou colocar aqui a flag "-c". Bom, no caso aqui, eu não fiz o link do programa, que é uma das etapas necessárias para ele funcionar, né? E tanto que se eu tentar rodar o programa, ó, pensão negada, porque eu não fiz o link do programa. Nessa prática de hoje, a gente não vai entender muito bem por que a gente faria isso, de não linkar o programa. Mas, como eu falei, na aula 3, a gente vai ver como a gente pode juntar programas diferentes que a gente criou para poder, enfim, gerar algo maior, né? Então, como eu não fiz uma das etapas importantes da compilação, ele de fato não vai rodar. Mas, posteriormente, a gente vai entender melhor isso daí. Sobre a flag "-v", como eu falei antes, é para poder ter uma saída mais verbosa no meu programa. E vou fazer o teste com o mesmo programa aqui. Usar o mesmo nome. E aqui a gente pode ver que a quantidade de informações geradas quando eu uso essa flag é bem maior, né? Que eu consigo ver etapas específicas que estão rodando durante a compilação, em cada um daqueles estágios lá. E, bom, isso aqui pode ser útil para
quem está compilando e quer saber exatamente o que está acontecendo em cada etapa. Né? Consigo ver o modelo de thread que está sendo utilizado por Zix, ou está usando o Windows, né? Ou Linux, quer dizer. Enfim. Deixa eu passar para a próxima flag aqui. Esse aqui eu já expliquei, né? Que é de pegar a saída apenas de pré-processamento. Eu vou rodar esse comando aqui, tá aqui embaixo, né? GCC, -Z. Aí eu coloco meu programa, que no caso é o example que eu estou usando. E eu vou direcionar essa saída para um arquivo com final .i, que é o formato padrão do GCC quando eu quero gerar alguma saída que é só pré-processado, né? Então, enfim, o teste.i aqui. Aqui a gente pode ver que foi gerada essa saída de pré-processamento. E, basicamente, a gente não vai conseguir rodar também esse programa porque a gente parou numa etapa inicial do GCC, né? O que eu acho? Indo agora para a flag -s, a gente consegue obter o código assembly do meu programa. É basicamente o mesmo comando que a gente vai rodar, só com -s no final. E tem essa questão da finalização do código, né? Que quando eu quero gerar pré-processamento, ele vai terminar com o ponto .i. E quando é código assembly, vai ser o ponto .s. Que é o padrão do GC para isso. E aqui a gente pode ver que foi gerado também. Então, a gente tem tanto nosso código-fonte, a gente tem a etapa de processamento dele, e o assembly, que é o ponto .s. Só relembrando, essa é a parte final, que é o executável em si, ele seguiu a compilação até o final. Então, esses dois códigos aqui diferentes, que, enfim, pode ser do interesse da pessoa, dependendo do que ela quer fazer. Ela pode querer só o assembly do seu código, pode querer só o pré-processamento. Então, é um conhecimento válido também, né? E esse "-g", como eu expliquei antes, ele não vai ter uma aplicação exatamente para a gente hoje, porque ele basicamente vai gerar informação de depuração para quando a gente for usar o GDB, que é o nosso depurador. Domini, uma sugestão, tu não queres mostrar para o pessoal o que está no ponto .s, por exemplo? Para quem não é familiarizado com a linguagem assembly, só para ver. Não está aparecendo nada aqui. Não aparece algo no ponto .i. Aqui. Isso é todo o trabalho que o pré-processador fez, né, para gerar um arquivo, e esse é que é o arquivo que o GCC trabalha. Então, o pré-processador ele pega o teu arquivo .c, né, que é o que nós geramos, aí ele passa pelo pré-processamento, aí vocês notem que é imenso, né? Quer ver? Volta lá, por favor, Domínio, só para ver se eu... Olha, ele está definindo, está vendo tudo isso aí que o pré-processador está fazendo pela gente? Typedef, ele está definindo, por exemplo, do tipo long, né? Vou pegar a primeira linha lá, int, block, tudo isso daí são palavras depois, são definições que vão poder ser usadas pelas bibliotecas, certo? Porque tu vai linkar o teu código, né? Tu vai juntar o teu código com o código de uma biblioteca, mas tu como programador, tu não vai precisar ficar definindo tudo isso aí, porque o pré-processador está fazendo por ti, né? E se tu usasses aquela pragma, o jogo da velha, define, né? Por exemplo, n-, aí ele iria no teu código todo substituindo, onde houvesse n pelo valor número 10. Então, esse tipo de coisa é tudo o pré-processador que faz. Né? Por exemplo, ele está até definindo estruturas, tá vendo? Nessa linha aí mais abaixo. E talvez, Domini, se tu voltares na linha de comando que tu geraste, o .s, ao invés de redirecionar, vamos só volta lá, por favor. Aí tira, aí bota o -s como se fosse -o, certo? Eu não estou bem lembrado, eu não me lembro, faz um tempinho que eu não uso. -s, não, -s, isso, -s, e aí, não, S maiúsculo, né? Aí tira o -s lá no final. Sim. Aí tu tira da frente. Só fazer um teste aí, ver se sai alguma coisa. Não, sem redirecionar. Tá, assim mesmo, cara. Quer ver esse. Isso, aí vê se agora sai.
Tá, Não. depois eu vou descobrir, depois eu te passo. Hum. Tá, tem alguma coisa aí que a gente está esquecendo. Bom, Beleza, segue lá. a gente pode comentar isso na próxima aula também, pra, Tá, caso a gente consiga fazer essa leitura do arquivo. certo. Bom, eu estava falando da flag "-g". Eu posso fazer uma compilação aqui usando o "-g". Vou pegar uma versão anterior aqui. Vou estar compilando o mesmo programa. E colocando junto a flag "-g". Faltou o ponto C, faltou extensão lá no exemplo. Assim. no início. Em questão de execução, esse aqui vai gerar basicamente o mesmo programa, só que agora ele vai ter informações adicionais de depuração, né? Que vão me permitir fazer essa manipulação do programa já a ponto de eu conseguir chamar funções manualmente durante a execução dele. Só que isso é uma coisa que a gente vai ver mais na próxima aula. Se eu não me engano, na próxima é de GDB já. Então, enfim. Só fiquem com essa informação. Se eu quiser depurar um programa usando o GDB, eu preciso usar essa flag junto. Tá, aqui eu tenho outras duas flags que é mais de aviso e erros. Também são bem importantes usar no GCC. E aqui eu tenho alguns exemplos de programa para isso aqui. Aqui eu fiz esse programinha warning.c, que também é um programinha bem simples. Vocês vão reparar que tem alguns erros presentes nele. De propósito. Então, enfim, eu inicio a biblioteca lá de entrada padrão. Minha função main eu declaro dois inteiros e dou um print em um deles. Aqui a gente pode perceber dois problemas principais. O primeiro é que eu estou printando uma variável que não foi criada com nenhum valor específico, né? Eu só criei ela com inteiro, guardei um espaço na memória para essa variável, mas o valor dela em si é uma coisa incerta, né? Então, já é um problema. O segundo problema é que eu criei uma variável do tipo inteira chamada j que eu sequer usei. Que, enfim, também é um problema meio grave em programação, né? Ainda mais em embarcados, quando a gente percebe que a gente está com um recurso limitado de memória e a gente declara variáveis que a gente não utiliza. E aqui eu vou usar essa flag que a gente viu no slide, que é o wall, que ela verifica tanto os erros do programa quanto avisos, né? E aqui já coloquei de exemplo que é variáveis não utilizadas. Então tá, vou compilar aqui o programa novamente. E vou colocar a flag wall. Ó, através dessa flag foi possível ver aqui que ocorreram dois avisos mais importantes no programa, né? O primeiro deles é de variável não utilizada, que é o j, e o segundo que é o i que não foi inicializado. Se a gente compilar sem essa flag, tudo normal, porque de fato o programa conseguiu ser compilado dentro do esperado, né? Mas se a gente rodar o programa, dá um número, enfim, que a gente não consegue dizer de onde veio esse número, né? Só estou printando uma variável que não foi inicializada. E por causa disso que o wall é importante, que eu consigo ver variáveis que não foram inicializadas ou que não foram utilizadas e fazer essa correção, né? E, enfim, muita gente até coloca essa flag menos wall por padrão sempre para compilar. É uma prática até interessante de se fazer. Essa primeira aqui, w_error, é basicamente para ver apenas erros, né? Como vocês puderam ver, essas falhas no programa, eles não impediram que eu compilasse. Mas caso tivesse alguma coisa que impedisse que eu compilasse o meu programa, essa flag poderia dar informações mais detalhadas sobre isso, né? Bom, e aqui a gente fecha a parte de flags básicas, né, do GCC. E a gente entra na parte de otimização de código. Que vão ser outras flags que a gente vai ver, mas já focados nessa questão de otimizar meu código em questão de compilação, tempo de execução, enfim. Aqui eu botei umas frases importantes que estão até nas páginas do projeto GNU,
que é, enfim, se eu tentar otimizar meu código, mas não colocar numa flag, já existem opções padrões do compilador de otimizar o código, que é tentar reduzir o custo de compilação e fazer com que a depuração funcione. Esse é o objetivo do meu compilador. Isso eu rodando sem nenhuma flag de otimização, né? Agora, se eu ativar alguma flag de otimização, eu já consigo usar parâmetros específicos que trabalham em otimizações que eu consigo mandar pela linha de comando. E aqui está alguns pontos que ele pode querer otimizar, que é aumentar a performance, o tamanho do código, o custo de compilação, o tempo, enfim. E a possibilidade de habilitar a depuração com otimização, né? Aqui nessa frase final, basicamente, eu estou explicando o porquê é importante otimizar o meu código para usar em embarcados. Basicamente, em sistemas embarcados, lembrando que a gente tem recursos limitados e funções bem específicas a serem atendidas, é importante que o meu código funcione dentro desse escopo, né? Então, tornar o meu programa menor e executar ele com otimização de tempo de compilação e performance, certamente é o que me interessa na hora de compilar um programa que vai rodar no microcontrolador. E aqui a gente vai apresentar 3 níveis diferentes de otimização de código. Deixa eu até abrir já esse link, que vai ser importante para a gente. Tá, se eu rodar meu programa com essa otimização no nível 1, né? Basicamente, eu vou estar ativando algumas flags diferentes de otimização. O comando é só esse aqui mesmo, gcc example, aí eu coloco esse -01, quer dizer. E, enfim, só de eu fazer isso, o programa, durante a compilação dele, ele já vai tentar ativar várias funções de otimização durante a parte de, enfim, aqueles estágios que a gente já viu antes, né? De montagem, de compilação, link. E aqui é importante a gente ver exatamente o que está sendo otimizado. Tem uma tabelinha que eu vou mostrar depois. Aqui os 3 níveis. Quando eu ativo o nível 01, ou 1, quer dizer, eu estou basicamente ativando essas 3 otimizações diferentes. 3 não, essas sequências aqui de 6 otimizações. Quem tiver interesse de ler depois, tem um link aqui embaixo para poder verificar isso. E também tem aqui. Aí no nível 2 de otimização, o GCC vai basicamente fazer quase todas as otimizações disponíveis que não envolvem trocas entre espaço de programa e velocidade, né? Aqui eu destaquei que essa opção ela vai, comparada com o "-o", que é outra opção também, de otimização mínima, ela vai aumentar o tempo de compilação e a performance, que vai haver essa troca de um jeito ou de outro, né? Se eu quero rodar um programa com uma otimização, acaba que eu tenho que fazer essa troca na hora de compilar ele, vai demorar mais. E dependendo do seu programa, isso é interessante. Pode ser que demore, mas, enfim, quando estiver rodando de fato no embarcado, isso vai estar me ajudando. Então, enfim, são trocas a serem feitas, né? E voltando lá, a gente consegue ver. Pessoal, eu vou pedir para vocês rapidinho, só colocarem o nome de vocês no chat para a gente poder fazer o registro da frequência de hoje, tá? Perfeito. Voltando à nossa tabelinha, aqui a gente consegue ver exatamente quais funções estão sendo ativadas quando eu rodo a otimização do nível 2. Indo para o terceiro nível, obviamente ele vai otimizar ainda mais o nosso programa. Ele vai incluir todas as otimizações do nível 2 e 1 e essas últimas 2 otimizações aqui, que é basicamente inline functions e rename registers. Quem quiser entender o que cada uma delas faz, como eu já falei, pode vir por aqui nessa página que eu deixei no slide. E são muitas opções de otimização. Esses parâmetros menos O1, O2, O3, eles basicamente simplificam para a gente conseguir rodar várias delas em níveis diferentes, mas é possível também rodar
otimização específica, né? Caso eu queira rodar só essa FIPA CP clone, por exemplo, eu posso botar ela como um parâmetro no meu GCC. Mas, enfim, o que cada uma de fato faz é bem extensa aqui a lista, então quem tiver interesse em ler, está disponível aqui. E essa tabelinha está simplificando para a gente, né? O que acontece em cada nível. Aqui eu trouxe algumas ferramentas de software que não estão no escopo desse curso, pelo menos por enquanto, mas que são muito úteis no sentido de ferramentas de software que são usadas em embarcados de fato, né? A primeira delas é a BuzzBox, que me permite reunir várias ferramentas presentes no GNU Linux em um único executável. Então, percebam, em embarcados isso é realmente interessante. Eu quero descartar tudo que não for necessário no meu sistema para poder liberar memória, liberar o que for possível de recurso. Então, usar ferramentas como essa, do BuzzBox, né, é realmente interessante. Outro ponto, eu comentei no começo da apresentação, que em muitos cenários embarcados, eu ter um bom controle do tempo é algo muito, muito importante mesmo. Voltando no caso que eu citei, que é um sistema de tráfego aéreo, por exemplo, né? Eu quero saber exatamente quando, enfim, tal avião chegou, quando tal avião decolou. São variáveis de tempo que são realmente importantes para mim. E em sistemas tradicionais, tem o conceito de escalonadores, né? Que é basicamente que tarefa do meu computador vai estar executando primeiro, em que sequência, etc. Então, em cenários que eu quero ter um controle maior do tempo, é interessante usar o que a gente chama de RTOS, né? Que são sistemas operacionais de tempo real. Eu tenho um maior controle sobre isso. E uma das ferramentas mais conhecidas para isso é o Free RTOS, que é outra ferramenta de software que a gente não vai abordar aqui, mas, enfim, interessante também. Em questão de simulação de microcontrolador, eu coloquei dentro aqui o Proteus, né, que a gente pode simular um microcontrolador em um outro computador, fazer design de ferramentas e, enfim, rodar o nosso código em C em um simulador é interessante, a gente partir para a parte real mesmo, né, de aplicar num microcontrolador físico. Então, enfim, é interessante essa ferramenta também. E por último, é o GNU Make, que é basicamente uma ferramenta que permite a gente automatizar o processo de construir um programa. A gente consegue definir um arquivo que nele a gente indica qual é o nosso compilador e, enfim, vários outros parâmetros, o que a gente quer compilar, o que tem que ser gerado. E em questão de embarcado, isso é interessante para não ter que ficar manualmente gerando executáveis diferentes, fazendo links diferentes. Então, eu tenho um arquivo pronto, que eu só mudo parâmetros dentro dele e rodo, é algo interessante também. Então, são outras ferramentas para quem tiver interesse nessa parte de programar embarcado já ter em mente, né? Bom, algumas perguntas para a próxima aula. Eu já comentei, né, que a gente tem a opção de compilar um programa sem fazer a etapa final de link, né? Mas por que a gente faria isso? Então, isso está diretamente relacionado com essa pergunta aqui, que é como trabalhar com múltiplos arquivos. Nas aulas futuras, a gente vai ver como a gente pode pegar múltiplos arquivos que a gente gerou, que não foram linkados, e zerar o executável. Gerar o executável, né? Foi o que a gente não fez hoje, mas, enfim, já sabem como faz para poder não fazer a etapa de link, né? Um terceiro ponto aqui, como fazer o debug, depurar o meu código, né? Teve outra flag que a gente aprendeu hoje que é sobre isso, né? Que é o "-g", que vocês já entenderam que caso eu queira depurar meu programa com o GDB, eu preciso usar esse "-g para eu ter essas informações de funções, enfim. Então, é uma coisa para ser escondida também no futuro. E, último ponto, nós utilizamos as flags de otimização, né? Mas como, de fato, eu posso analisar a performance do meu código, com o tempo de execução dele, fazer comparações, etc. Então, já adiantando, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada gprof, né, que eu falei no comecinho, que ela é uma das ferramentas disponíveis nos binários do GNU, né, GNUtils. E, enfim, a gente vai fazer alguns testes usando essa ferramenta para poder testar a performance de fato, né? Para saber como esse programa está desempenhando e se ele está atendendo os requisitos mínimos do meu embarcado. Então, são coisas a se pensar, ou, enfim, se vocês quiserem adiantar essa parte para poder ver na próxima aula também, são perguntas interessantes.
Bom, é basicamente isso para essa primeira aula, né? Vocês perceberam que foi uma aula de GCC, praticamente. Muitos devem ter familiaridade já. O diferencial foi basicamente apresentar flags novas e, enfim, entender essa parte de otimização e como funciona a compilação de fato, né? Mas, apesar de ser um conhecimento básico para muita gente, ele vai ser um pré-requisito para as nossas próximas aulas, né? Quando a gente quiser compilar, fazer verificação de performance, então o GCC é o mínimo que a gente tem que saber, né? E, bom, pessoal, essa primeira aula é isso. Se tiverem alguma dúvida aí, Pedro pode me avisar, vou estar indo para o chat agora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Domini sobre o que foi falado hoje? Olha aí, Domini. Perguntaram sobre algum livro. Teria alguma referência? Eu posso fazer uma listagem para vocês me colocar lá no Drive, mas tem 2 livros que eu peguei de referência que fui fazendo consulta durante a elaboração, mas enfim, eu posso colocar para vocês lá depois, de embarcados. Um é de GCC e outro de embarcado, mas eu posso adicionar depois lá para vocês. Tá, o professor Adebar também fez um pedido, só que tu dá um scrollzinho para baixo, ele fez um pedido para tu fazer um teste. Opa. Só para ver se funciona o assembly, a geração do Beleza. E essa área de sistemas embarcados, só para endereçar a pergunta anterior, ela é imensa, então é difícil aprofundar em todos os aspectos dela. Então tem livros específicos sobre sistema em tempo real, tem várias áreas, sub-áreas, né, de sistemas embarcados, dependendo, por exemplo, se o cara está fazendo sistemas usando ARM, aí tem livros, aí FPGA são outros, né? Mas só fiquei intrigado assim, o que aconteceu com o nosso Assembly, né, a geração do Assembly, só para ver se... Sim, vou rodar aqui. Tá, aconteceu alguma coisa. Não está gerando nada, não. Tá aí, o example.s, né? Sim. Vê esse. Aqui. Agora. Eu não sei quantos de vocês já têm familiaridade com isso, né? Que é a linguagem de montagem, em inglês, assembly, né? As instruções que tem um ponto são instruções para o assembler, não é da linguagem em si. É como se fosse uma instrução tipo para o pré-processador, não é da linguagem C, por exemplo, não é da linguagem em si, né? Por exemplo, ponto text, a primeira que é ponto file, eu acho que começa com ponto. Mas se fores mais para baixo, deixa eu ver se... Não. Se tiver bem depois do main, lá em cima, ele começou a colocar o código da função main, né? Então o código... Não, já tá ok, Domi. No código da função main, olha, não sei se vocês veem que tem ponto CFI start proc. Esse ponto, então, é uma instrução que não é para CPU, mas ele começa com as instruções para a CPU. Então, por exemplo, a segunda instrução, que é o push, é para ele colocar na pilha, né? Push é para colocar em pilha. Aí depois tu pula 2 com ponto, aí tu tem um move, né? Ele está movendo do registrador para outro registrador. Aí a gente vai adiante com essas leak e tal. Aí não sei se vocês veem call, CALL. Aí ele está nessa hora chamando, nessa função call, ele está chamando o método puts. Não sei se vocês veem puts, @plt, parece palavrão, né? Mas ele está chamando da biblioteca de entrada e saída uma função que foi programada por outra pessoa, né? Porque provavelmente tu usaste print, né? O puts no teu programa, fonte, não é isso? Então, sim, a gente acaba não ensinando mais, num curso de engenharia, a pessoa apenas a programação em assembly, né? Isso é nos tempos antigos. Hoje a gente dá uma ideia de assembly e gasta muito mais tempo em C, Python e outras linguagens, né? Mas, na essência, o que o microprocessador consegue fazer são essas instruções que estão aí, né? Que são as instruções de linguagem de montagem, que para cada processador é diferente, né? Para o ARM é diferente do Pentium e assim por diante. Mas era isso, então. Beleza. Ficou bacana, Dom.